nobre presidente, na figura do nobre vereador Raul, meu cordial boa tarde a todos aqueles que têm mandato nessa casa. Aos funcionários, uma boa semana. Ao plenário, que tenhamos aí grandes novidades para Bauru, e eu trago uma delas. Mas vamos começar por aquilo que tem que ser revisto. Dengue. Há um projeto no Executivo, elaborado por esse vereador, que estabelece um programa preventivo extenso, compilado das experiências que foram exitosas, que foram boas em outras cidades, que aguarda o parecer do nosso nobre secretário. De qualquer forma, temos aí 187 casos em 2014. Campinas vive uma epidemia nunca antes vista. De qualquer forma, vamos trabalhar. Gripe. Olha que beleza. Conseguimos vacinar 65% da população-alvo, mas ainda faltam 35%. Então, foi feita uma expansão relativa ao período de vacinação. Ele vai até o dia 30. Quem deve ser vacinado? Crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, gestantes e indígenas. Importante que seja feito, porque é uma prevenção que pode prolongar a vida, principalmente de idosos, e também, por que não dizer, das crianças. Vivemos, no dia 18 de maio, a questão da saúde mental, expressa principalmente numa luta histórica, que é a lei antimanicomial. Esse vereador tem trabalhado, enquanto agente público, de maneira ferrenha nessa questão. Tanto é que elaboramos uma lei que trabalha a questão da Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Saúde Mental. Quantas pessoas em Bauru são passíveis de serem referenciados como doente mental? 20 mil pessoas. Então, sem sombra de dúvida, há uma demanda, e considerando que metade tem convênio, metade não tem, então a Prefeitura trabalha aí com um leque em torno de 10 mil pessoas. Precisamos, então, ter os CAPs. E a primeira boa notícia, CAPs AD, vai ser instituído finalmente, foi motivo de audiência pública nessa casa, e será constituído em breve. A composição da equipe foi mandada ao senhor prefeito e aguarda a sua aprovação. O CAPs AD é fundamental dentro do escopo, dentro da organização do atendimento em saúde mental no município. Essa é uma excelente notícia. E todos aqueles engajados na luta de valorização do doente mental, principalmente na lei antimanicomial, têm no CAPs AD uma referência fundamental. Então, uma ótima notícia. Esperamos que o senhor prefeito aprove rapidamente, para que rapidamente possamos também fazer a assistência a esse nível. Lei antimanicomial, fundamental. O que quer dizer isso? O doente mental não precisa ser internado. E a doença mental foi um instrumento político em muitos países, inclusive no Brasil. Os poderosos, aqueles que estavam mandando naquele momento, o que faziam? Incriminavam, entre aspas, o seu opositor como doente mental e colocava ele no hospício, no hospital de loucos. Esse é só uma faceta da questão. Mas existe um outro problema grave no Brasil em relação à questão dos manicômios judiciários. Aquelas pessoas que são inimputáveis, que têm problema, vivem na miséria. Os manicômios judiciários estão esquecidos pelo governo. Há necessidade urgente de rever essa questão e felicito aqui, de maneira enfática, a OAB, que enganjou essa luta. Fundamental sobre esse aspecto. São boas notícias. Outra ótima notícia. Controle social. O que quer dizer controle social? Quer dizer a população controlando a ação dos políticos, principalmente o executivo. E a Constituição de 1988 fez com que isso seja possível em todo o âmbito da ação executiva no município. E decreto número 12.473, de 15 de maio de 2014, um novo Conselho Municipal de Saúde. Seja bem-vindo.
A saúde é uma demanda fundamental. E o Conselho Municipal de Saúde, que finda, infelizmente não esteve à altura da demanda de saúde no município. Não é problema da presidente, não é problema, é problema de cultura, de representação, de participação. O recomeço é sempre a esperança de que seja melhor do que aquilo que foi. Então, mais do que nunca, sejam bem-vindos os novos conselheiros e que estejam à altura da demanda de saúde, porque também temos muitas novidades em saúde. O prefeito Rodrigo Agostinho prometeu, no início dessa gestão, ousadia. E me parece que ele vai cumprir. Esperamos que cumpra. Estamos aqui para ajudá-lo para que cumpra. Inteligência não lhe falta. Meios, daí a inteligência. Trabalhar com escassez de recursos faz parte da gestão pública. Quem queira fazer gestão pública não queira superávit. O prefeito trabalhou com o superávit da primeira gestão. Agora o Brasil escancara na sua mesa o déficit. Então, há necessidade de criatividade e ele o tem. Ele é bastante versátil. Esperamos que ele consiga, de fato, superar as nossas demandas. Outra boa notícia. Primeiro, aplaudo o esforço do PMDB concentrado em trazer a Faculdade de Medicina Pública Federal. Que venha, bem-vinda, que consigam. Aplaudo com ênfase, espero que consigam. Mas temos uma outra boa notícia. O Programa Mais Médicos aprovou uma faculdade de medicina particular para a cidade de Bauru, com financiamento aos alunos pelo ProUni e FIES, que pode até se concretizar no segundo semestre desse ano. No dia 28, 29 e 30, virão à cidade de Bauru representantes do Ministério da Educação. O planejamento pedagógico foi feito e é exuberante, foi elogiado em diversos níveis, porque inova, porque traz uma nova concepção na formação do aluno e na formação do médico, por consequência. Então, um fato novo, relevante. Bauru tem a sua faculdade de medicina, a princípio privada, dentro da visão estruturante do Programa Mais Médicos, e com perspectiva até de funcionamento a partir do segundo semestre. Há todo um arcabouço de sustentação para que isso se dê. Isso inviabiliza as iniciativas para uma faculdade federal? Absolutamente não. É bem-vinda essas iniciativas, são bem-vindas e que se soma a essa outra realidade. Bauru merece, Bauru pode, Bauru está qualificado para isso. Então, mais do que nunca, é um momento auspicioso na história de Bauru. São 20 anos de aguardo dessas boas notícias. Esperamos que, no momento pré-eleitoral, nós consigamos consolidar também essas demandas, assim como a questão que o prefeito tem trabalhado sobre o asfaltamento e tudo mais. Pré-eleição é sempre um momento de conseguir coisas que estão guardadas, também com movimentos públicos, como houve no ano passado, em junho, também se consegue muito. O Congresso aprovou 35 leis que estavam há mais de 8 anos guardadas, esquecidas. Então, mais do que nunca, é um momento auspicioso para a cidade de Bauru. Eu queria reportar agora a um assunto que me diz respeito há algum tempo, que é a questão das pessoas com deficiência intelectual ou chamada autismo. Esse vereador elaborou uma lei que essa Câmara aprovou, que dispõe sobre a política municipal relativa aos direitos dessas pessoas. E, nesse momento, quer a realidade escancarar, trazer para nós aqui uma situação exatamente dentro da questão de qualificação dos direitos. O adolescente Pedro Paulo de Castro, cito o nome porque está no jornal, cujo pai, Paulo de Castro Moreira, vive a seguinte situação. Pedro Paulo é portador da síndrome de Asperger. Nossa, que difícil. Quem tem isso? Só para exemplificar. Conhece o Messi, jogador do Barcelona? Ele tem. Ele é portador dessa síndrome. E o nosso Pedro Paulo também. E o Pedro Paulo não conseguiu estudar mais porque tinha essa questão. Foi para uma escola privada, pagando, também não conseguiu. Agora ele conseguiu, sim, na Escola Santa Maria, na rede pública local, um lugar. E está desenvolvendo, está aprendendo, está crescendo. É esse o nosso compromisso. É fazer valer o direito.
Mas eu queria aqui mostrar que esse país ainda é imaturo, a lei está muito distante da prática. A justiça enunciada pela lei não é colocada na prática do dia a dia, da vida. Então, há necessidade de que nós cobremos isso. O judiciário, a partir da promotoria de justiça, trabalha enfaticamente, diariamente, diuturnamente, todo dia, inclusive com plantões, para demandas como essa. De que adianta essa Câmara elaborar leis, se não são cumpridas? Mas essa é a característica do Brasil. A lei que pega, a lei que não pega. A lei para rico, que não serve para pobre. A lei que serve para branco, mas não serve para preto. Como fazemos? Quando nos tornaremos uma nação? Então, mais do que nunca, o momento é um momento de participação política. Se você que está aí nos olhando, criticando muitas vezes, não fizer a sua parte, qual seja participar da política, a política não vai melhorar. Enquanto a visão for só de um lado, a política não vai melhorar. E a Constituição, dita cidadã, por causa disso, de 1988, ela tem a sua participação garantida por meio dos conselhos. Muitos conselhos. Excelentes conselhos. Participe. A sua opinião vale muito no Brasil. É que você não tem coragem de enunciá-la. Senhor presidente, explicação pessoal, por favor. Eu sou o último a falar, então estou pedindo explicação pessoal. Obrigado pela deferência.